Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tô fixando o nosso conteúdo de hoje aqui, o nosso assunto, que é um assunto pra lá de especial. Um assunto que eu especialmente estava assim, animada e curiosa, porque é um assunto bastante interessante. O nosso papo hoje é sobre medo. E aí, eu quero te perguntar, quais são os seus medos? Você tem medo? Do que você tem medo? Para algumas pessoas, talvez essa pergunta seja simples de ser respondida. Para outras, nem tanto. Mas o fato é que para a maioria das pessoas, nós temos mesmo muito medo, né? E muitas vezes medo que não sabemos nem direito do que. Então nós estamos nessa série de lives da SR Capacitação, desse projeto SR Digital, conversando sobre alguns assuntos muito interessantes. E especialmente ontem e hoje a gente está desvendando aí a mente humana. Ontem nós falamos sobre estresse, sobre como lidar com o estresse, e hoje nós vamos falar sobre medo. Como que é isso? Como que é então? E para isso, nosso papo hoje é com a Beatriz Brimiller. Ela é psicóloga, especialista, facilitadora da SR Capacitação e especialista em comportamento humano. Alguém que entende muito sobre esse assunto e vai ajudar a gente a desvendar aí os mistérios e falar um pouco sobre esse assunto tão legal. E eu já vou convidar a Beatriz para entrar aqui na live, entrar aqui no nosso papo. A gente falar então desse assunto. Algumas pessoas falaram comigo hoje sobre medo. Eu perguntei no meu Instagram quais eram os medos das pessoas, se tinha alguma dúvida sobre medo. Olá! Oi, Oi, Beatriz, tudo bem? Seja muito bem-vinda! tudo jóia, Meire? Obrigada por esse convite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Ah, que legal! O prazer é todo nosso, da SR Capacitação, meu. Tarde de sábado, né? Um dia assim, diferente, mas muito oportuno para a gente conversar. Beatriz, eu tô aqui em Primavera do Leste. Aqui o clima tá bem gostoso, tá até friozinho, já choveu hoje, tá chovendo lá fora. Um clima bem agradável. Como que tá aí? Você tá em Cuiabá, né? Eu estou em Cuiabá. Aqui está aquele calorzinho delicioso. Eu amo esse calor. Aquele calor apaixonante que só Cuiabá tem, né? Eu gosto Sim. muito. Sou apaixonada por Cuiabá. Mas olha, que legal. O nosso assunto de hoje, ele é um assunto assim bastante interessante. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. E o fato é que assim, ó, talvez tenham pessoas que não admitam, mas todo ser humano tem medo, né? Sim, todo mundo tem medo. E se alguém não tiver medo, essa pessoa tem um problema. Ah, é? Olha só, a gente já começa o nosso papo desvendando aí alguns mistérios. Então, assim, ó, isso quer dizer que o medo não é algo ruim, então, né? Uau! Então, nós precisamos. Oi, oi. Oi, tô te ouvindo. Olha só, estamos ajustando aqui a conexão. Quem continua conosco tá me ouvindo bem? Meus, a internet, olha, tem dias que ela tá mais lenta um pouco, né? Travando. Mas olha que legal, a Rafa disse que tá ouvindo bem. Então vamos lá, Beatriz, acho que entra daqui a pouquinho para a gente falar, então, sobre medo. E aí, me contem, quem tá aqui pode me dizer? Tem alguma dúvida sobre isso? Do que vocês têm medo? Todo mundo tem medo aí? Será que tem alguém que não tem medo de nada? Quando a gente fala sobre esse assunto e quando a gente fala sobre medo, é interessante por quê? Porque existe aquele medo do que é real, do risco iminente, né, das coisas, e tem também aquele medo que a gente chama de medo irreal, que é medo de algo que de repente não é um risco iminente à integridade física e à vida, mas que por alguma razão a gente tem medo. E o nosso papo de hoje com a Beatriz é sobre isso. Ela é psicóloga, especialista no assunto, e ela vem com essa proposta de contar pra gente um pouco mais sobre isso e ajudar a gente a desvendar esses mistérios aí da nossa mente.
Voltei, Meire! Ai, voltou! Veio para ficar Oh, agora, Beatriz. Conta aí para nós sobre um pouquinho sobre medo. Todo mundo tem é, medo, Beatriz? todo mundo tem medo. Então, nós Hum, vamos falando enquanto o app não cai. É o aparelho mesmo que está dando problema. tá Então, é bom. o seguinte: existe um medo, né? Que é um medo biológico, é um medo autêntico, é um medo que existe para nos proteger. Então, esse medo todos nós precisamos ter. Então, se nós não tivermos esse medo, é perigosíssimo, porque poderemos fazer coisas que põem em risco a nossa vida. Para quem está passando por muito desafio de medo, né, nesse momento que a gente está vivendo, no meu canal do YouTube eu postei alguns exercícios que a gente vai estar falando também, né, quando a gente estiver ao vivo. É, tem exercícios lá no canal do YouTube de relaxamento, exercício para estado de presença, etc, etc, Que que legal. você pode já lidando com o seu medo, tá bom? Que legal. Qual que é o Mas nome do canal, Beatriz? é Beatriz Primiller no YouTube. É o meu nome e Beatriz sobrenome. Primiller. Ah, que legal. Já Ai, vou procurar. Meire, parece que ele parou de cair, Meire. É, vamos falando? Vamos conversando então. Vamos conversando enquanto dá. Bom, então o que é o medo, né? A gente fala tanto de medo. E o que é o medo? O medo, na verdade, ele é uma sensação desconfortável que acontece no nosso corpo, então ele é físico, né? Quando a gente pensa ou sente que está em perigo. Então, sempre que a gente acredita que está em perigo, a gente vai sentir medo. Hum. E isso é normal, natural que a gente sinta. É importante, inclusive, que a gente sinta. Agora, existe um medo, que é um medo autêntico, real, frente a um perigo real mesmo. E existe um medo irreal, né? Que é criado pela nossa imaginação. Então, nós temos essa diferença entre o que é um medo de verdade e o que não é. E o que não é, quer dizer, não é medo de verdade, eu me expressei mal. É um medo autêntico, real, e um medo irreal. Então, existe essa diferença, né? Dá um exemplo para nós Agora, do que é por medo exemplo, real e o medo irreal. tá, então eu tô na minha casa, tranquila, sozinha, não estou esperando ninguém, e de repente eu escuto barulho de passos andando do lado de fora, vejo a sombra na janela de um vulto. Uau! O que vai acontecer comigo na hora? Vou ficar com medo. Eu vou sentir medo súbito. Então, Uhum. esse é o medo real, autêntico. Ele acontece no momento presente. É Entendi. aquela sensação, aflição, né, que a gente Uhum. tem. Existe o medo também de algo que vai acontecer, né? Então, o que a gente chama de um medo irreal. Então, o medo irreal, ou criado pela nossa imaginação, é um medo, principalmente, de algo que vai acontecer no futuro, não algo que está acontecendo. Então, a gente teme algo, ou tem medo de perder algo, né? E entre as perdas, né? E sempre a gente tem medo de perder algo que nós valorizamos. Então, quais são os medos das perdas que a gente mais sente esse medo irreal? Das coisas que são muito importantes para nós, né? Então, a gente pode ter medo de perder a vida, a gente pode ter medo de perder pessoas, perder coisas, perder status, perder autoestima, etc. Uhum. Eu entendi, eu entendi. Acredita-se que dos medos irreais, assim, o maior deles é o medo da morte? A maioria das pessoas tem medo de morrer, né? Mas ele é um medo irreal.
não é um medo real. Por que que... Ai, parece que paramos, né? É, o medo da morte, apesar da gente saber que nós vamos morrer, ele é um medo irreal. É a coisa que a gente tem certeza neste mundo, é que E não, nós vamos morrer. não deveríamos ter medo, então. O que nos faz ter medo da morte, Meire? Ah, eu não sei, de repente é primeiro, eu penso que é gostar da vida e especialmente não saber o que acontece depois. Então, assim, o medo do desconhecido, na verdade, né? Isso. Então, o medo da morte tem a ver com o medo do desconhecido, né? E Uhum. dependendo das crenças da pessoa, às vezes isso se acentua mais, né? Então, a Sim. pessoa que acredita que quando morrer vai para o céu, vai ter uma vida melhor, etc., etc., ela dificilmente vai ter medo da morte. Então, a Já quem gente tem, acredita que vai queimar no fogo do inferno, né? talvez tenha Mas mais medo, é isso? e se a pessoa pode ter o medo da morte por não se sentir ainda preparada para isso. Ah, eu Sim. ainda tenho coisas para realizar nessa vida, então eu não gostaria de morrer agora, né? Aham. Então, essa é uma das coisas que vai fazer com que a pessoa tenha medo da morte. Então, eu não me sinto preparada. Ai, meu Deus do céu, será que eu já paguei todos os meus pecados? Já Será cumpri que com a eu minha já missão. mereço isso? Olha só, Beatriz, vamos falar de um outro tipo de medo que talvez seja assim um pouco menos complexo do que esse, mas que é uma coisa muito comum, que são assim, ó, que é assim, ó, o medo dos bichos que teoricamente são inofensivos, como por exemplo, o medo de barata. O medo de barata é uma coisa muito comum entre as pessoas, né? Eu, por exemplo, não tenho medo de barata, mas eu morro de medo de perereca, que eu sei que não vai me fazer assim nenhum mal, não atenta contra a minha vida, mas eu tenho desespero. Eu sei que se um dia uma perereca pular em mim, sabe, eu morro, eu não tenho nem me passa pela cabeça pensar. E assim como barata, assim como perereca, tem muita gente que tem medo de bichinhos, coisas que a gente sabe que não atentam contra a vida. Como que se explica esse medo? Então, ó, existe dentro dos medos reais vários tipos de medo, entre eles as fobias. Então, existe uma diferença entre eu ter, por exemplo, um medo normal, por exemplo, de uma cobra. Então, eu vou evitar estar num espaço que tem cobra e eu ter uma fobia de cobra. É Hum, muito diferente. O que, que é diferente? Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia, seja de barata, de perereca, de cobra, de borboleta, como eu já tive caso, de água, você pode ter uma fobia de qualquer coisa, só de qualquer coisa, tá? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, o medo de cobra, ela tem uma fobia de cobra, ela não pode pensar na imagem de uma cobra que ela começa a sentir mal. uhum. Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Aquele filme do Indiana Jones, acho que é O Tempo da Perdição, uma coisa assim. Tem várias cenas com cobra. Uma pessoa fóbica de cobra, ela vai assistir esse filme. O filme, as cobras estão lá na tela longe, quer dizer, não existe perigo real nenhum. Mas a pessoa não consegue, ela vai sair correndo de dentro do cinema ao aparecer na tela cobra. Então, a fobia, ela desencadeia uma reação no corpo, né? Uhum. Algumas vezes a pessoa fica paralisada, então ela não consegue gritar nem nada, ela realmente congela, mas a maioria das vezes ela sai correndo, ela foge para longe daquilo. Então, pode ser uma coisinha tão simples como uma borboleta ou uma cobra, algo maior, né? Então, a fobia, ela tem isso. E a pessoa que tem fobia, ela não consegue racionalmente
mudar esse estado, entende? Hum. E Não é através da razão que ela vai mudar esse estado. sim, e assim, eu queria entender um pouquinho mais sobre a origem da fobia. Ela tem que necessariamente estar relacionada a um episódio traumático vivido pela pessoa? Porque, por Sim, exemplo, a minha filha, ela tem 21 anos, ela nunca viu uma cobra de verdade. Mas ela tem aversão, pavor, desespero. Então, assim, eu vejo pessoas, por exemplo, com fobia de altura, por exemplo, que não necessariamente tiveram um episódio traumático com isso. Como que é isso? sim. Então, bom, então nós vimos assim, vamos diferenciar uma coisa importante. Nós vimos que existe um medo biológico, um medo natural, autêntico, que ele nos protege. Uhum, E existe um medo irreal, o medo criado pela nossa imaginação. uhum, Nascemos com apenas três medos: o medo de cair, né? O medo do abandono e o medo de barulhos altos, né? Coisas. Então, para um bebê, o medo de cair ou de abandono pode realmente ser fatal. Implica diretamente na perda da vida, não é uhum. mesmo? Agora, os outros medos, então, que fazem parte dos medos irreais, eles são criados por nós, eles são apreendidos. Então, Hum, como nós aprendemos o medo? Nós aprendemos na família, na escola, com amigos, com professores, né? Nós aprendemos um medo e podemos até desenvolver uma fobia assistindo filmes. Meire, ah, você lembra daquele filme O Tubarão? Aquele filme gerou muitas fobias em pessoas assistindo aquele filme. E daí eu aproveito essa sua fala para dizer para os pais: muito cuidado com o tipo de filme que vocês deixam os seus filhos assistir, porque a hum, criança ela não tem recursos internos ainda para lidar com as coisas como nós adultos. Então a criança ela pode transformar um pequeno susto numa fobia. E é exatamente o que acontece, já voltando então para a fobia. Quando hum. que nós desenvolvemos a maioria das fobias? Na infância, quando somos ainda muito pequenos e levamos um grande susto de algo. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que tinha fobia de borboleta. Você imagina, mas como que alguém tem fobia de borboleta? Quando ele era muito pequenininho, uma borboleta que chegou voando para ele levou um susto, a criança não está esperando. Naquele momento, gerou uma fobia nele, entende? Então, a maioria das nossas fobias, elas foram eventos traumáticos, mesmo que parecendo ser um evento pequeno para nós adultos, mas para a criança não foi, né? E E nesses. daí, Neide, vou aproveitar e fazer outra recomendação com relação a crianças. Às vezes, a criança vem nos falar sobre um medo que ela está tendo. E o adulto não leva a sério, às vezes até ridiculariza, às vezes faz piada de mau gosto. Uhum, Só que para a sim. criança, aquele medo é real, é sério. Se o adulto ridiculariza o medo dela, o que, que vai acontecer? Ela, além de ter que lidar com medo, ela vai ter que agora lidar também com o ridículo. E se ela se sentir emocionada ainda por isso, daí ela vai ter que ainda lidar também com a vergonha. Então, aquilo que era um medo, se tivesse sido adequadamente ouvido pelo adulto, né, que é isso que a gente precisa fazer, ouvir a criança, dar um espaço para ela expressar o que ela está sentindo, Sim. e depois de acolher aquilo, a gente, se tiver informações pertinentes, a gente dá informações para a criança rever o medo.
vou dar um exemplo, né? Que eu li no livro. A menina chegou para o pai e disse assim: pai, eu tô com medo de crescer, porque para crescer a gente tem que quebrar os ossos. Daí ele falou: não, de onde você tirou isso? Ah, mas eu já vi muitos adultos só cresceram porque quebraram ossos. Ele falou: isso não é verdade. Muitos adultos, muitas pessoas quebram ossos por acidente, não é para crescer. E daí, em contato com outros adultos que ela teve a oportunidade, ela viu que muitos adultos não tinham quebrado osso nenhum. Quer dizer, então, frente à realidade, ela pôde alterar aquele medo. Então, ela podia crescer, porque não necessariamente ela teria que quebrar algum osso nela em função do medo. Né? Entendi. Então, assim, o grande segredo quando a gente fala nos medos e a gente fala nas fobias, então, é um processo mesmo que permita ressignificar, né? Exatamente. Então, é você. O que a gente normalmente faz? A gente foge do medo, a gente não quer olhar para o medo. Mas é exatamente quando você dá um espaço para você olhar para o seu medo, é que você vai poder curar esse medo. Né? Então, depende do tipo de medo, existem exercícios muito simples que você pode fazer. Né? Agora, nós falamos de fobia, na PNL existe um exercício que leva 30, 40 minutos, que é de fobia, que você resolve uma fobia assim, muito rapidamente. Tá? Uhum. Olha só, tem alguém comentando aqui com a gente, ó, que a filha tem medo de gato. E aí teve um episódio na gestação. Interessante isso. E Isso pode ser comum também? Coisas da gestação da criança, a criança nascer com aquele medo? sim, o que acontece? Por exemplo, se você mostrar uma aranha para uma criança, ela pode até querer pegar e levar na boca para comer. Ela não sabe o que é aranha. Agora, se a mãe tiver a criança indo para pegar aranha, tem uma reação de medo, essa criança vai desenvolver o medo. Então, nós aprendemos dentro da família a ter o medo que alguém da família tem, né? Então, eu já vi muitos jovens que às vezes têm medo que ele não tinha razão de ter o medo, mas o medo que adquiriu da pessoa que cuidava dele, ou dos pais, ou dos avós, alguém que convivia com ele. Né? Então, nós aprendemos os medos, né? E aprendemos os medos não só nesse convívio, mas também através da informação, que é o que está acontecendo nesse momento, né, Meire? Através dos meios de comunicação, nos trazem notícias, um bombardeio de notícias de uma forma muito intensa para virar aquela manchete, e muitas pessoas ficam com medo, né? Desenvolvem um medo exagerado. E você tocou num ponto assim importante, Beatriz, porque esse período em que a gente está vivendo, por conta dessa pandemia, por conta das consequências dessa pandemia, a maioria de nós está envolto em muitos medos, sabe? O próprio medo do vírus e da doença, o medo das pessoas que a gente ama serem acometidos, as pessoas especialmente de grupo de risco que a gente conhece. Aí a gente tem medo também em relação ao trabalho. A gente tem medo, muita gente tem medo de perder o emprego, como tem perdido. Aí o empresário tem medo de não ter condição de honrar os seus compromissos, tem medo dos prejuízos financeiros da empresa, muitos tendo que fechar as empresas. Então, assim, ó, muita gente hoje tem medo, não sabe como vai prover e sustentar a família nos próximos dias. Então, assim, acho que esse assunto é muito oportuno nesse momento, porque a gente está envolto aí numa série de medos e tendo que viver e tendo que nos adaptar, tendo que nos reinventar nesse contexto de muito medo. Então, acho que é interessante entrar nisso, se você puder falar um pouquinho e até trazer algumas dicas de como que a gente pode lidar com esse tipo de medo agora. Isso. Então, o que acontece com o medo? Quando nós sentimos medo, é uma reação somática, independente se é um medo real ou se é um medo imaginário. O nosso corpo, ele reage, ele manda, né, o sangue, principalmente para os músculos, para a gente ter uma ação, para a gente ou fugir ou lutar. Né? Então,
diminui a capacidade de oxigenação de sangue no nosso cérebro. Então, nós também temos uma perda da nossa capacidade de pensamento. Então, quando nós ficamos voltados para o medo, nós vamos ter uma diminuição das nossas possibilidades, das nossas capacidades, até da gente poder lidar melhor com o que está acontecendo, né? Então, primeira coisa, para todas as pessoas que estão vivendo esse medo, procure estar consigo mesmo, fazer exercício de relaxamento, de respiração, né? Para você poder oxigenar o seu cérebro e poder agir de uma forma mais tranquila, né? Porque esse medo, à medida que, por exemplo, eu fico criando no meu imaginário, eu vou perder meu emprego, minha empresa vai fechar, eu não vou dar conta disso, blá, blá, blá. À medida que a gente faz isso dentro da nossa cabeça, a gente vai criando uma intensidade que pode virar um pânico, pode nos paralisar. E daí a gente não consegue ter uma ação concreta no momento presente para resolver o problema que está acontecendo. Entende, Meire? Esse é o problema que muitas vezes a gente precisa levar. Então, é fundamental, né? A gente estar conectado e um exercício muito simples de respiração. Quando você respira 3 vezes profundamente, você já desconecta desse medo. Ai, e-mail, já estou recebendo uma mensagem aqui que vai cair meu app. E aí, Então, e aí eu penso que é nessa hora que o convite é a gente lidar melhor com esse medo, porque eu penso que aí é que tá essa questão da escolha, onde o medo me paralisa, me coloca para ficar desesperado ou me coloca para agir. E sobre esse aspecto que a gente está falando, eu penso que agora utilizar esse medo que eu tenho de que tudo dê errado de forma assertiva é reunir os fatos e ver como eu posso agir agora, como eu posso agir preventivamente, que medidas eu posso tomar e o que é que está ao meu alcance para ser feito para lidar melhor com essa situação e evitar que o pior aconteça, né? exatamente isso, porque não adianta eu ficar paralisado no medo. Se eu ficar paralisado no medo, eu não vou ter a ação correta, a ação adequada, né, para poder enfrentar esse momento. Então, isso não é útil para mim. Então, o que eu posso fazer é estar nesse contato comigo através de relaxamento, respiração. Eu vou postar mais coisas lá no meu canal do YouTube, né, que eu estou vendo o tempo está me adiantando, para poder ter esse autodomínio e você conseguir lidar com isso com mais tranquilidade. Então, é através da gente acionar a coragem em nós para enfrentar as coisas. Você sabe que tem uma passagem no filme que chama Os Três Reis. Tem uma passagem que são 3 soldados que eles estavam lá na guerra e eles tinham largado um colega para trás. E eles tinham que decidir se voltariam buscar o colega que ficou para trás. E um deles estava com muito medo. Daí o outro disse para ele o seguinte: você não consegue que a coragem lhe ajude a fazer algo do qual você está com medo. Você começa a fazer e então a coragem aparece. Olha que maravilha. Então, a gente diz assim, eu estou com medo, mas vai com medo mesmo. Vai com medo e para tudo, né? ação. A coragem nasce na ação. A coragem é a ação. Então, como a gente enfrenta nossos medos? Agindo, com uma ação no presente,
mesmo que seja um medo irreal de algo que pode acontecer, o que eu posso fazer agora, né, para melhorar a situação que eu estou com receio, né? Porque eu ficar aqui alimentando o meu medo não me ajuda a resolver o problema, não me ajuda a melhor condição. Uau! Muito, muito bacana. Excelente definição. Gostei bastante. Olha que legal. O Diego tá lembrando a gente aqui, ó, que todas as lives elas ficam gravadas no Instagram da SR por 24 horas e depois no canal do YouTube da SR também, através do site da SR. Quem assistiu pode ver de novo. Quem não assistiu as outras lives pode assistir também. Pode mandar e encaminhar para as pessoas que você conhece. Esse é o programa SR Digital, onde a gente tem feito uma série de lives conversando com os especialistas. A SR chamou o seu time nessa época da pandemia para trazer informação, orientação, estar mais perto dos seus clientes, dos seus parceiros, falando sobre assuntos relevantes, assunto que interessa. A gente já falou aqui sobre produtividade em home office, a gente já falou aqui sobre estresse, a gente já falou sobre benefícios flexíveis, nós falamos sobre escolhas assertivas, falamos sobre planejamento, enfim, uma série de assuntos muito bacanas e outros virão também. A semana que vem aí tem outro timaço de especialistas com outros assuntos também altamente relevantes que o pessoal está acompanhando. E a gente continuar aí juntos, Beatriz, mesmo que distantes ainda, né? Fisicamente, mas poder estar perto das pessoas, poder bater um papo agradável, tirar dúvida, conversar sobre assuntos que são interessantes. E esse assunto medo, então, real ou irreal, muito oportuno para o momento que a gente está vivendo, conforme a gente falou, muitas pessoas envoltas em muito medo, e um convite para utilizar esse medo de forma assertiva e positiva, para nos colocar para ação, né? E isso quer dizer que o medo nem sempre é ruim, né, Beatriz? O medo pode ser, então, Não. algo bom? O medo é necessário, ele é útil e necessário, o medo autêntico, porque ele nos protege, ele preserva a nossa vida, é o medo biológico. Agora, mesmo o medo irreal, ele pode ser um convite para a gente prestar atenção em algo. Então, o medo irreal, ele também tem uma intenção positiva, a gente diz na PNL, né? Então, o medo irreal, ele é criado pela nossa imaginação. Então, eu quero aproveitar e fazer um convite a todos. Nós, com a mesma imaginação que nós criamos um cenário ruim, um medo ruim, algo que nos impossibilita, algo que nos bloqueia, nós podemos criar um mundo maravilhoso que nós queremos viver dentro dele. Então, é um convite para a gente estar dentro daquilo que a gente deseja, criar o mundo que a gente deseja. Beatriz, eu não consegui ouvir. Você pode repetir, por favor? Oi, tá me ouvindo? Oi, isso, agora sim. Você Oi, pode repetir, por favor? posso. Então eu digo assim, é o meu Android, de novo, dando mensagem. Eu pedi para ele, segura aí, já está acabando a live. Então, o real, ele é criado pela nossa imaginação, não é? Então, é na imaginação que a gente fica desenhando cenas incríveis. E é com isso que nós nos sentimos mal. Então, o convite é, pare com isso, comece a desenhar o mundo que você quer ter. É com a mesma imaginação que você pode criar o futuro que você quer ter. Nós sabemos que temos aí desafios pela frente, né? Mas nós podemos nos reinventar frente aos desafios. Então, criar, né? Como eu posso? Se eu ficar preso na imaginação do medo ruim, cenários ruins, eu não consigo fazer algo melhor, diferente, eu não consigo usar minhas próprias capacidades, minhas potencialidades. Tá? Então, vamos sim, vamos relaxar, vamos respirar fundo, vamos entrar em contato e deixar passar. E nos conectar, usar toda a nossa capacidade para criar o que nós queremos para a nossa vida. Né?
Com certeza, excelente dica. Isso tem muito a ver com o que nós temos conversado aqui ao longo dessas lives, sobre a capacidade que a gente tem de se reinventar e a oportunidade que a gente tem nesse período de se reinventar, de aprender algo novo, desenvolver algo novo, encontrar uma forma de viabilizar o seu negócio, encontrar uma forma de entregar o seu produto ou serviço que você não vinha pensando antes, encontrar uma forma de continuar no mercado, de atingir as pessoas e cumprir com a sua missão, enfim. Aproveitar esse medo que a gente está vivendo agora para que ele possa funcionar de forma positiva, para que a gente possa realizar coisas por estar com medo. E eu penso que isso tem acontecido ao longo desse tempo, né? A gente está se reinventando, encontrando novas formas de trabalhar, de se conectar com as pessoas. Eu tenho visto, assim, ó, muitas empresas, muitos negócios atuando de forma diferente, sabe? Pensando de forma disruptiva, encontrando formas que nunca tinha pensado antes de fazer, justamente por estar com medo. Eu tenho visto assim o medo operando de forma muito, muito benéfica, não só aqui na minha cidade, né, aqui no Mato Grosso, em outros lugares também. Muita coisa criativa que a gente não tinha visto antes, a gente está vendo, e a gente sabe que isso está sendo motivado pelo medo. O próprio cuidado com as pessoas, eu percebo assim, hoje, muita gente, sabe, preocupado com os mais velhos, preocupado com as pessoas, com os amigos, procurando se cuidar, mas cuidar também daqueles que a gente gosta. Então, assim, tudo isso são exemplos de que como isso só está acontecendo porque a gente está com medo, né, professora Beatriz? Se a gente não tivesse com medo, a gente não estava fazendo tudo diferente e se cuidando, né? Então, assim, ó, é um exemplo, né, de utilização benéfica do medo. Exatamente. Então, nós estamos aproveitando a deixa, né, para tomar atitudes, né, e coisas mais relevantes, mais importantes. Né? Na correria do dia a dia, a gente vinha naquela loucura, esquecendo de dar atenção para as pessoas queridas, às vezes as pessoas até que estão convivendo dentro de casa com a gente. E agora a gente está tendo essa oportunidade de uns cuidar dos outros. Para mim, que moro só, eu estou tendo a oportunidade de cuidar um pouco mais de mim ainda, né? Então, Sim. vejo que pode, né? E atrás de tudo, né? Sempre tem uma coisa boa, né? Sempre tem algo para a gente aproveitar o momento. Então, o momento da gente aproveitar o tempo para ler, para estudar, para assistir bons filmes, para assistir lives com a Meire, né, Meire? Agora, Com... Meire, eu me lembrei de outro tipo de medo também, que a gente fala de medo, dá a impressão que todos os medos são ruins, né, Meire? É, Agora, é, tem pessoas que curtem o medo, é ou não é verdade? me fala sobre isso. Quem são as pessoas que vão atrás de andar na montanha-russa, no trem fantasma, pular de paraquedas, bungee jump, Olha, né? é Não é? verdade. Isso é Mas o interessante, que né? que distingue? Por que essas pessoas fazem isso, Meire? Por três coisas. Primeiro, porque acredita que é seguro, né? Ninguém vai pular de paraquedas de risco, mas sempre tem um grau de segurança. Segundo, é porque a pessoa tem certeza que não existe o perigo real mesmo, né? Então ela vai assistir um filme de terror, ela sabe que não existe perigo real, mas ela vai passar medo, ela vai sentir o medo também. E no final de tudo, a gente sabe que tem um começo, meio e fim, quer dizer, aquela experiência vai durar um tempo e acabar. Então, a gente também, para quem já andou em montanha-russa, assistiu filme de terror e todas essas experiências, a gente fez porque sabia que, no fundo, existia uma margem de segurança, né? E que aquilo tinha um tempo determinado. Porque se não tivesse, a gente não faria isso. E essa sensação, ela é algo até prazeroso, Meire, né? É prazeroso. Eu vou falar, no ano passado, início do ano passado, o meu filho praticamente me obrigou a ir na montanha-russa com ele. Eu não Ai, queria de jeito nenhum, né? Morrendo de medo. Já tinha uns 10 anos que eu não andava em montanha-russa. Mas ele foi me levando, me levando. Quando eu vi, eu estava lá, entrei no carrinho, daí não tinha jeito.
Agora, o que aconteceu quando eu desci da montanha-russa? Eu senti vontade de ir novamente. Foi uma adrenalina no corpo, a gente se sente energizado, né? É muito interessante, é uma experiência muito interessante. Então, a gente sabe que existe uma certa segurança, né? Os acidentes são muito raros. Então, é por isso que a gente também faz. Então, também dá para extrair prazer nos medos, né? Nem todos os medos são algo ruim e temerário, né? Ah, que legal. Interessante, assim, Beatriz, é uma perspectiva, né, diferente e interessantíssima sobre o medo. A gente vai precisar caminhar para finalizar por conta do tempo. Que bom que deu para a gente bater um papo e levar algum recado. E olha só que interessante, você falou uma coisa muito bacana que eu penso que poderia servir assim para a gente, sabe, como dica, como mensagem para a gente ir finalizando. O fato de que essas pessoas que gostam, de certa forma, do medo e que procuram se envolver em atividades que sabem que vão sentir medo, uma das coisas que faz a pessoa escolher isso é o fato de saber que vai acabar, que tem um prazo, né, determinado, como você falou. Achei muito bacana. Talvez quando a gente pense agora sobre crise, quando a gente pensa sobre pandemia, quando a gente pensa sobre essa situação toda que está acontecendo, pensar que vai passar, pensar que a gente não sabe direito ainda quando, mas que vai ter um final e que isso vai passar, eu penso que pode ser uma boa dica para nos ajudar a lidar com o medo nesse momento, né? Com certeza. Na verdade, tudo na vida passa. Tudo passa, né? Então, os bons momentos passam, assim como os momentos ruins passam. O que é importante sobre uma experiência que às vezes é desagradável ou ruim? É nós extrairmos um aprendizado. O que é que eu posso aprender neste momento com essa experiência? E isso serve para todas as experiências que a gente possa viver. Então, se eu retiro de cada momento desagradável ou desafiador um aprendizado, eu me fortaleço e vou melhor, né? Sigo adiante melhor do que eu estava antes, né? Então, eu acho que essa fica uma dica bacana. A certeza que isso também vai passar. Daqui a pouco nós estamos livres disso, fortalecidos, que é o mais importante, né? E já me despedindo, né, Meire, que o tempo está nos segundos Beatriz, finais, né? vamos rapidinho responder aqui duas perguntas só. Olha só, a Bruna comentou com a gente assim, ó, que quando o medo é de algo que já aconteceu e que gerou pânico e a pessoa fica paralisada o que fazer, eu penso que aí é passar por um processo que atribua um novo significado àquele episódio, né? Aí a gente fala de processo de terapia, a gente fala de coaching integral sistêmico, reprogramação de crença, é isso mesmo, né? E outra coisa, o Pedro comentou aqui, se o medo ele pode afetar o sistema imunológico. Eu entendo que, sob pressão muito tempo, o nosso organismo, exposto bastante tempo aos hormônios estressores, ele vai sim afetar o sistema imunológico. Por quê? Porque o seu organismo precisa recrutar energia e calor das vísceras para lidar com isso que a gente pensa que é o risco iminente, e aí, de fato, abaixa a imunidade da pessoa. É isso mesmo? Sim, exatamente. Então, por isso é importante a gente trabalhar para eliminar os medos irracionais, porque nós levamos uma sobrecarga para o corpo, né? Que é isso que acaba até sendo uma das causas de estresse no nosso organismo. A gente prepara o nosso corpo para uma ação muito forte e não tem nada para ele fazer. E isso sim vai acabar gerando várias questões, inclusive baixando a nossa imunidade. Então, a gente não sentir o medo irreal, né? Nos preparar, relaxar e repensar o próprio medo, né? Nos indagar sobre isso que a gente está sentindo, é fundamental para a gente manter a saúde física, emocional, psíquica. Que legal, legal. Beatriz, olha, muito obrigada. Que delícia bater esse papo com você, falar sobre esse assunto. Espero que a gente tenha a oportunidade de falar sobre outros assuntos também. Quero dizer que foi um prazer
te conhecer melhor, estar próximo, bater esse papo com você. Obrigada pelo seu tempo. Quero dizer para as pessoas que o programa SR Digital continua na semana que vem, como eu falei, com mais um time aí de facilitadores, com temas super especiais. A gente espera ver vocês. Essa live fica gravada aqui no Instagram da SR, então pode mandar para as pessoas que você conhece. Depois também vai estar no site lá da SR e vai estar também no canal do YouTube. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, ela vai chegar para nós através da equipe da SR, a gente vai responder e entrar em contato com vocês. Quero pedir também para quem está aí, para me seguir no meu Instagram, pessoal, vou colocar aqui para vocês, é o @meiridiascoach. Eu sou especialista, facilitadora da SR Capacitação também. Tenho o prazer de fazer parte desse time incrível de facilitadores que faz esse trabalho tão lindo, sabe? De gerar grandeza, de treinar e desenvolver as pessoas, fazendo com que as organizações cresçam de forma sustentável e possam contribuir com a vida das pessoas. Professora Beatriz, obrigada, um grande beijo, ótimo final de semana aí para todo o pessoal que esteve com a gente, obrigada mesmo, beijão para todo mundo. Então, Meire, também pedir para as pessoas, né, quem quiser me seguir no Instagram, Beatriz Brueh, né? No meu canal do YouTube, eu estou sempre postando vários exercícios e tudo. Dá um like lá e se inscreve que vai estar recebendo também informações. E qual que tenha, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar respondendo, né? Saiu meio truncado no começo, mas no fim deu certo, né, Meire? Que muito bom! obrigada, sempre. Tá bom? Sempre dá muito certo. Obrigada. E até a próxima oportunidade. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Ótimo final de semana. Ótimo final de semana também.